estrutura social. O que é a estrutura social? Você sabe o que é a estrutura social? O que compõe uma estrutura social? Então, nessa aula de sociologia, nós vamos aprender hoje o que é uma estrutura social e o que compõe essa estrutura social, tá? Na realidade, a estrutura social, diríamos que a estrutura social é o que define determinada sociedade. E eu coloquei aqui uma imagem para vocês, né? Observa aqui essa imagem. Essa imagem aqui, ela vem mostrando. Só de você observar aí, você vai observar aí o que significa uma estrutura social. Aí está mostrando ricos e pobres, né? Agora, é importante você entender uma estrutura social, porque ela constitui a relação entre as pessoas na sociedade. E o que vai determinar essa estrutura social? É o que você está observando aí. Os fatores econômicos, né, que divide entre ricos e pobres. Também os fatores políticos, fatores históricos, fatores sociais, fatores religiosos e fatores culturais, tá? Então, analisando esses fatores aí, você vai conhecer cada sociedade, tá? Quais são as características de uma sociedade? O que vai caracterizar uma determinada sociedade? Como que você vai ter noção de uma determinada sociedade? Aí é que vai entrar isso aqui, ó. Tá? Todas as vezes que você vai estudar um conteúdo em história, né? Você sempre observa lá a estrutura da sociedade, tá? Aí o que você observa? Olha isso aqui chama o quê? Pirâmide social, né? Que você observa nos conteúdos, mas na realidade ela é chamada de quê? De estratificação. O que é estratificação? Eu vou falar numa linguagem simples. Estratificação se refere à posição que a pessoa ocupa dentro da sociedade, tá? Então, quer dizer, o papel que você ocupa dentro da sociedade é a sua posição. E o que retrata esse papel que você ocupa na sociedade? É a pirâmide social. Agora, por exemplo, isso aqui, ó, o lugar que você ocupa aqui, nós chamamos de estratificação. Certo? Só que será que a estratificação é a mesma para cada sociedade? Não. Cada sociedade tem os seus critérios para realizar, ou seja, para fazer uma estratificação. Essa sociedade que você está observando aqui, essa estratificação social aqui, é da Índia, né? Eu vou dar só um exemplo da Índia, porque aqui é uma aula curta, né? A gente pensando aí na tal da quarentena. Aí vou observar aqui a da Índia. A da Índia, a posição que a pessoa ocupa aqui na sociedade, você vai observar aqui, ó, a questão religiosa, os brahmaneses. Quem eram os brahmaneses? São os sacerdotes. Eles ocupam essa posição aqui milenária, isso é uma posição histórica, né? Que eles ocuparam, conquistaram essa posição aqui. Que geralmente são quem? Os líderes religiosos, os sacerdotes nas sociedades antigas, vocês já aprenderam que são usados para quê? Como representante de Deus, na visão deles, e procuram instruir a sociedade sobre aqueles valores. Abaixo dos brahmaneses vem quem? Vem os kshatras, que são quem? Os guerreiros, né? Hoje nós falamos os militares, né? E aí vem depois quem? Os vaixás, né? Aí, o que esses vaixás são? Eles são, na realidade, os comerciantes, né? Hoje nós falamos, assim, os grandes empresários, né? Da nossa sociedade, referindo a ele. E depois vem quem? Os Sudras aqui. Os Sudras, segundo onde eu pesquisei sobre esse assunto, né? O Pércio Santo lá mostra que os Sudras são quem? São aqueles que trabalham, né? Os artesãos, né? Eles são os Sudras, na realidade, os artesãos, são os camponeses, faz parte deles aqui. Só que abaixo aqui, nós na nossa sociedade, nós falamos classes, eles falam casta, tá? Só que tem uma coisa aqui nessa casta, eles, por exemplo, você ocupa essa posição aqui de nascença.
Não há mobilidade social que vocês vão ver agora mesmo nessa sociedade, tá? Nessa sociedade aqui, você não pode mudar de casta. Se você nasceu na casta dos brahmaneses, você vai morrer na casta dos brahmaneses. Por exemplo, você se casa com brahmaneses, né? Então, por exemplo, você não mistura. E abaixo aqui, gente, vem aqueles que não faz parte nem da pirâmide social, ou nem da casta aqui, ó, que são os párias, que são aqueles mais humildes, tá? Que às vezes são, por exemplo, até encostar no párias, para eles, é impuro, são os homens impuros da sociedade da Índia. E esses são quem? Os coveiros, aqueles que realizam trabalhos que ninguém quer, tá? Outra sociedade que não há mobilidade social, que não pode ser mudada de casta, ou essa aqui já é os estamentos. Essa aqui é a do feudalismo. Vocês já estudaram muito sobre o sistema feudal por aí atrás. Agora, por que chamado estamentos? Pode ser estamento ou estado social. Você vai participar, são 3 classes que vocês já estudaram. A do clero, né, que cuida quase igual a outra lá, né, esqueci o nome, lá da Índia, né? Que é aqui o clero, que é o que cuida da parte espiritual, né? Os líderes religiosos, que durante a Idade Média vocês aprenderam que, na realidade, tinha uma importância enorme, né? Porque, e abaixo dele vem a nobreza, né? E o clero aqui, por eles não se casarem, os membros deles vinham daqui, porque vocês já estudaram. Aqui, os senhores feudais, um dos filhos deles virava padre, é uma forma de obter os seus pecados perdoados, né? E abaixo vem quem? A maior parte, né? O povo pobre, né? Os servos. A palavra servo vem de servir, né? O que acontece? A maior riqueza nesse período aqui era o quê? As terras, né? As terras pertenciam a quem? Aos nobres e o clero. Eles davam as terras aos camponeses e os camponeses pagavam pelo uso da terra, né? Com tributos, ou também obras públicas, né? Que é o famoso modo de produção feudal, tá? Agora, só que nesse modo de produção aqui tinha mobilidade social? Podia mudar de uma classe para outra, de um estamento para o outro? Não. Agora, veja a nossa sociedade aqui. A nossa sociedade brasileira, lógico que deve ter mudado muito, né? Eu peguei essa aqui de 2016, né? Por exemplo, aí a nossa sociedade ela divide assim, ó, classe A, classe B, classe C, classe D e E, tá? Só que colocaram junto a classe E mais abaixo aqui, tá? Em alguns outros livros coloca abaixo. A classe alta, lógico que tem a classe altíssima, né? Que não está aqui mencionando. A classe alta são aquelas pessoas que ganham acima de 16 mil, né? Aí, então essa aí faz parte da classe alta. A classe B, a classe a classe B, eu acho interessante porque eu moro num bairro, né? Um bairro que representa isso aqui. Tem casa que foi construído para os militares, né? Então, nesse bairro tem casa A, casa B, casa C, casa D, que é a casa dos soldados, né? Então, o que acontece? A sociedade representa até nisso. E aqui vem mostrando a classe A. Quem ganha 16 mil a 5 mil reais, né? Faz parte da classe B. A classe C, quem ganha de 5 mil reais, né? 223 a 2.166, faz parte da classe C. A classe D é quem ganha de 2.000 a 166. Lógico que é a classe de salário mínimo, né? É a maior parte da sociedade, né? Lógico que na nossa sociedade, como nós vimos no conteúdo passado, falando das minorias, né? Na nossa sociedade tem gente que nem faz parte aqui da pirâmide social, igual acontecia na Índia, né? Na caça da Índia, que tem pessoas lá que não fazem parte da pirâmide social, certo? Só que nós vamos observar aí, então isso aqui que vocês observaram chama o quê? Estratificação, que se refere à posição que você ocupa dentro da sociedade, certo? E vocês viram os fatores que vai determinar isso, essa posição aí, que são os fatores econômicos, fatores políticos, fator religioso, né?
e fator histórico e vários outros fatores. Agora, além da estratificação social, existe a mobilidade social. Ou seja, o que é a mobilidade social? Voltando lá para aquela imagem lá. Mobilidade social é isso aqui, ó. Vou analisar a nossa classe que é capitalista. A classe capitalista possibilita essa mobilidade social, que é a mudança de uma classe para outra. Um exemplo, você pode ser um jogador de futebol, você pode ser dessa classe aqui, se torna um jogador de futebol e fica rico, se torna uma modelo, ganha na loteria, ou, como diz, investe em algo que rende, né? E aí o que acontece? Você muda dessa classe aqui e vai para essa aqui, ou então para essa aqui, tá? Então, por exemplo, na nossa sociedade que é capitalista, ela dá essa possibilidade, né? Aí como lembra um ex-aluno meu que falou assim, professor, e se eu tiver uma galinha? Aí eu fico só naquela condição lá da galinha. Mas infelizmente, graças a Deus, nós temos alunos que têm futuro, né? Que eles podem mudar de condição social. Um exemplo é isso aqui, ó. Então, quando a gente fala mobilidade social, é a mudança que ocorre dentro da pirâmide social. Você pode mudar, né? Subir de vida ou descer de vida, como você observa o caso aqui. Tem pessoas que é dessa classe E aqui, devido ao cargo que ela ocupa, né? Uma posição que ela vai ocupar na sociedade, ela vai vir para cá. Tá? Nós vemos até exemplo, né, de líderes, né, políticos que eram dessa condição aqui, devido à posição, ele veio para cá, certo? Então, isso aí chama mobilidade social, é o movimento que acontece dentro da pirâmide social. Será que na casta lá da Índia existe essa mobilidade social? Não. No feudalismo existe mobilidade social? Não. Tá? Isso aí é coisa do capitalismo. Olha aqui um exemplo. Achei interessante essa imagem aqui, ó. Essa imagem mostra bem claro isso, tá? Observa aí, ó. Passei uma temporada na classe C, mas já estou de volta. Notou? Quer dizer, às vezes, reveses que acontecem na nossa vida, nós podemos mudar de classe social, certinho? Agora, veja que é um dos fatores que pode ocorrer mobilidade social no Brasil. Eu achei isso aqui interessante e peguei justamente para pensar em vocês que são estudantes, tá? Olha essa primeira aqui, ó. A pessoa sem instrução, ela pode ganhar até um salário mínimo, tá? A pessoa que tem um fundamental completo, ela pode ganhar de 1 a 2 salários mínimos. Agora, veja aqui, ó, tá? Agora, veja isso aqui, ó. Quem tem o ensino médio completo pode ganhar de 3 a 5 salários mínimos. Estou mostrando a importância no nosso país, que é uma sociedade capitalista, a importância do estudo. Que você pode mudar de condição social graças ao seu estudo. E essa aqui, ó, superior completo, né? Você pode ganhar mais de 5 salários mínimos. Então, notou a importância da gente dedicar aos estudos? Porque através do estudo pode haver o quê? A mobilidade social. Você hoje, por exemplo, pode estar numa classe baixa, amanhã você vai subir de classe. Olha aqui, recentemente a gente vê isso aqui, ó. Diz que a diferença entre ricos e pobres no Brasil havia caído. Aí ele ainda fala, aí até mostrou aqui, ó, o outro que é pobre aqui se sentindo igual, né? Então mostrou aí, ó, observa que às vezes pode acontecer aqui no nosso país. Outra figura que eu achei interessante aqui, encerrando o assunto, essa aqui, ó. Achei super interessante, ó. A sua classe social determina o seu sucesso. Nem sempre, né? Às vezes eu conheço pessoas que são da classe baixa, né? Não só aqui no Brasil, mas a gente observa histórias, né? De pessoas que acreditaram no seu futuro e mudaram a sua história. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né? Qual a diferença entre mobilidade social e estratificação? E o que é estrutura social?